O livro mais vendido no mundo, a Bíblia Sagrada, tem sido utilizada como fonte de sabedoria por milhões de pessoas há milhares de anos. Mas você sabia que há 2.300 versículos que falam exclusivamente sobre dinheiro e organização financeira? Hoje eu separei 6 deles para a gente falar sobre dívidas. Confere aí. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Mas quando o assunto é best-seller, nenhum livro no mundo ganha desse aqui. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo, em todos os tempos. E a sabedoria milenar que ela traz nos serve como um manual até os dias de hoje. Porque quando a gente lê, a gente percebe que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E quando o assunto é dívida, você sabe que aqui no Brasil nós temos um alto índice de endividamento. Então, será que a Bíblia fala sobre endividamento? Fala sim. Há várias passagens, mas neste vídeo aqui você vai conferir 6 delas. Então, sem demora, já olha aí a primeira. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Provérbios 22, 26 e 27. O livro de Provérbios fala bastante sobre sabedoria e prudência, que são 2 coisas que a gente precisa ter quando a gente vai lidar com dinheiro. E se você já andou olhando aí as estatísticas, você sabe que atualmente, nós estamos em fevereiro de 2023, nós temos mais de 67 milhões de inadimplentes. O que isso significa? Quase 70 milhões de pessoas estão com o nome sujo. E por quê? Porque elas fizeram dívidas, sejam financiamentos, sejam empréstimos, e não conseguiram honrar esses pagamentos. Boa parte também dessas pessoas está com o nome sujo, sabe por quê? Porque serviu de fiador para outras pessoas, ou seja, emprestou o cartão para alguém que queria fazer uma compra, essa pessoa não pagou, emprestou o seu nome para algum financiamento, para algum empréstimo e às vezes até para abrir uma empresa. E esse provérbio aqui fala que nós não devemos ser como essas pessoas, que com um aperto de mão, ou seja, de uma maneira tão fácil, hoje em dia é só assinar um papel, às vezes nem isso. Às vezes você consegue fazer uma operação financeira de empréstimo ou de financiamento com o seu celular. Você consegue sim contratar um crédito, você consegue fazer uma compra financiada ali rapidamente, não doeu nada. É mais fácil até do que no passado, que era um simples aperto de mão. Mas o que é que o provérbio aqui nos alerta? Para que nós não sejamos com essas pessoas que se precipitam em fazer esse tipo de operação financeira sem saber como é que elas vão conseguir pagar. E hoje no Brasil, nós temos as taxas de juros reais mais altas do mundo. Foi feita uma pesquisa onde se levantou e se comparou as maiores taxas dos países e o Brasil está no topo dessa lista. Então, para nós, esse provérbio deve estar ali o tempo inteiro na nossa cabeça. Não vamos nos arriscar, nem por nós mesmos, do tipo, eu quero isso e eu quero agora e a parcela é pequenininha, mas é de parcela pequenininha em parcela pequenininha que a gente vai comprometendo o nosso orçamento e pode chegar a esse ponto aqui de perder até a cama debaixo de nós. Ou seja, você perde o seu nome, você perde oportunidades de emprego. E eu até separei aqui um provérbio que fala sobre as pessoas que querem ajudar outras. Porque se você empresta o seu cartão, se você empresta cheque, se você empresta o seu nome, para que você faz isso? Para ajudar alguém. Ainda mais quando você tem princípios cristãos. Poxa, eu quero ajudar aquela pessoa, como é que eu vou dizer não? Mas olha o que diz aqui esse outro provérbio, Provérbios 3:27.
Não te negues a fazer o bem a quem é devido, quando estiver a teu alcance de fazê-lo. Olha só que coisa interessante. Primeiro, a gente deve fazer o bem, a gente não deve se negar de fazer o bem. Porém, olha o detalhe, a quem é devido. Há pessoas que não dá para você fazer um favor deste tamanho. Por quê? Porque elas não têm responsabilidade. E pensa comigo, se alguém está pedindo o seu cartão, o seu nome, o seu talão de cheque, é porque aquela pessoa já está com o nome dela, com o CPF dela comprometido. Então, se ela não está ligando que o CPF dela está sujo, ela não está preocupada em limpar o CPF dela. Ela está querendo fazer mais dívida ainda, e no seu nome. E aí eu te pergunto, uma pessoa que não liga que o nome dela está sujo, vai ligar para o seu nome? Eu creio que não. Então, não é devido você fazer um favor deste tamanho para uma pessoa que não tem essa responsabilidade. E mais, quando estiver a teu alcance de fazê-lo. Então, se você não tem o dinheiro para emprestar para aquela pessoa, você não tem condição, não está ao seu alcance ajudar aquela pessoa. Se você tem o dinheiro e você pensa, bom, se essa pessoa não me pagar, ok, não tem problema, a amizade vai ficar meio abalada, mas pelo menos eu perdi o que eu tenho, eu posso ajudar. Agora, quando você não tem condição e você faz um empréstimo para essa pessoa, você compra financiado no seu nome alguma coisa para essa outra pessoa, você empresta o seu cartão, você empresta o seu nome para ela abrir uma empresa, isso não está ao seu alcance. Então, nem sequer a Bíblia, que é o livro aí que vai balizar a vida cristã, nem a Bíblia nos obriga a fazer uma coisa que não está sob o nosso alcance. Então, não faça isso e lembre desse provérbio. Mas tem mais. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13, 8. Olha só, né? Muitas vezes a gente acha que os mandamentos da Bíblia são só aqueles 10 lá que foram dados a Moisés. Mas aqueles são os principais. A Bíblia é repleta de dicas, digamos assim, daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. E aqui, no Novo Testamento, no livro de Romanos, diz que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o nosso amor, ou seja, o nosso princípio cristão. Isso nós devemos a todas as pessoas, nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Não mais do que nós mesmos, mas como a nós mesmos. E a gente não deve dever a ninguém. Então isso, se você parar para pensar assim, puxa, é meio que um mandamento. Se está escrito, a ninguém devais coisa alguma, por que é que eu vou desobedecer e vou dever a alguém? E aí você pode pensar assim, mas puxa, e se eu precisar? Como é que eu faço? Eu não vou poder pedir emprestado. Uma pessoa, eu sou responsável, eu vou pagar, eu tenho aqui um plano para pagar. Ok, mas isso nessas condições. Porque se hoje você tem uma dívida, o que você deve fazer? Ah, deixa para lá, essa pessoa tem muito dinheiro, ou o banco é muito rico, ele não vai quebrar porque eu estou devendo. Mas aqui está dizendo para que a gente não deva a ninguém. Ninguém é ninguém. Não é o banco, não é o parente, é a ninguém. Então, se você tem uma dívida, se você já fez uma dívida, você deve estar bastante aí focado em pagar essa dívida. Primeiro, em não dever. Mas, uma vez que você já esteja devendo, você deve focar em pagar. E detalhe, a quem quer que seja, porque nós não devemos dever a ninguém. Vamos para o próximo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Isaías 55, 2. Veja se isso aqui não é a coisa mais atual que existe. Pessoas gastando o dinheiro que elas levam um tempão para ganhar, que elas têm que se sacrificar, que elas precisam trabalhar arduamente para receber,
torrando dinheiro em coisas que não são pão, ou seja, que não são coisas necessárias, mas que são coisas para impressionar os outros, porque todo mundo tem. Só eu que não tenho, só o meu filho não tem. Olha, o meu vizinho comprou, eu tenho que comprar também. E aqui no livro de Isaías está fazendo uma pergunta: por que você gastaria o seu dinheiro naquilo que não é pão? Para que você vai sacrificar o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? E o que é que não te satisfaz? Quando você compra alguma coisa para satisfazer o outro. Às vezes você nem quer, às vezes você nem dá valor para aquilo, mas como todo mundo tem, você não quer ficar para trás. E aqui você precisa pensar nessa pergunta aqui do livro de Isaías. Por que eu faria isso? Por que eu gastaria o dinheiro que eu levo tanto tempo para ganhar, para receber, numa coisa que eu nem quero, nem é o meu objetivo? Veja se isso aqui não resolveria muito dos seus problemas se você soubesse dessa passagem antes de gastar o seu dinheiro em algo que você se arrependeu depois. Pois é, mas tem mais. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Romanos 13, 7. Aqui, esse conselho deveria estar na porta de todas as empresas. E se não estiver na porta, deveria pelo menos estar lá no departamento financeiro, na contabilidade. Por quê? Porque o que tem de empresas que sonegam impostos não está escrito no gibi. E geralmente essas empresas que sonegam impostos, elas fazem isso até meio que com a consciência limpa. Por quê? Para que eu vou pagar meu imposto? É demais. E outra, esses políticos vão roubar o meu dinheiro, então eu não vou pagar mesmo. Tem gente, eu já ouvi um empresário dizer: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Quer dizer, ele estava assumindo a culpa de que ele estava roubando o Estado, sonegando o imposto, mas era por uma boa causa, digamos assim, porque lá do outro lado também tem outros ladrões que vão passar a mão no dinheiro dos impostos. Mas a questão é que aqui é muito claro, a gente deve pagar o que é devido. E a palavra que está aqui é essa mesmo, imposto, tributo. Ou seja, se a gente precisa pagar, se há leis para isso, nós devemos cumpri-las. Ah, mas Patrícia, se eu for emitir nota de tudo que eu vendo, eu não vou ganhar dinheiro. Pois é preciso que você tenha essa consciência cristã de que nós precisamos fazer o que é correto. E o que é mais fácil? Fazer o correto ou fazer tudo de qualquer jeito? Fazer tudo como todo mundo faz. Essa é a diferença entre ser cristão de verdade e entre ser cristão de nome. Fácil não é. Se você perguntar para mim se eu pago os meus impostos com toda a alegria do mundo, não. Eu sempre penso, puxa, eu faria muita coisa legal com esse dinheiro. Mas não é uma escolha pagar ou não pagar. É devido. Por isso, a gente não deve ficar naquela, pago ou não pago? Aqui está muito claro. Então, você, empresário, deve sim recolher os seus impostos, deve embutir os seus impostos nos preços dos produtos e dos serviços, porque todos os empresários deveriam fazer isso. E quando você joga limpo, quem está lá em cima e que deu essa instrução vai te ajudar. É uma questão até de fé, né? Vamos para o próximo? O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Provérbios 17, 18. Você pode estar pensando, mas Patrícia, você já explicou a questão do fiador, mas eu quero chamar a atenção aqui sua para duas coisas. Primeiro, Salomão, o autor aqui da maior parte dos provérbios, foi o homem mais sábio de todos os tempos. Não existiu ninguém mais sábio do que ele antes dele e nem depois. E olha só como ele classifica as pessoas que se comprometem a ficar como fiadores. Homem com pouco
entendimento. Ou seja, pessoas que não compreenderam o grau de responsabilidade que é você dar o seu nome, o seu CPF, que é o seu documento mais importante, para que outra pessoa utilize. Porque veja lá no exemplo que eu dei, né? Se você começa a racionalizar, você vai ver que aquilo não tem o menor cabimento. E como que você racionaliza? Pensando, peraí, se essa pessoa está pedindo meu CPF, o que aconteceu com o dela? Por que eu vou comprometer a minha vida financeira e da minha família, a minha carreira profissional, por causa de um terceiro? E aí você pode cair naquela questão que eu falei da ajuda, como também você pode incorrer numa outra coisa. Você pode confundir generosidade com irresponsabilidade. Então, quando você se compromete nesse nível, você não está sendo generoso, você está sendo uma pessoa praticamente irresponsável. Por quê? Porque você não está colocando aqui o seu entendimento para funcionar. E quando a gente não age pelo racional, a gente age de forma irresponsável. Então, eu quis trazer de novo esse assunto de não ser fiador de outras pessoas, até porque há mais provérbios sobre isso aqui. Há vários, falando sobre várias coisas. Mas eu quis trazer pelo menos 2 entre esses 6 para que você veja que isso é muito, muito sério e passa longe tanto da ajuda quanto da generosidade. Isso aqui vai incorrer em riscos para você, hoje e no futuro, para sua família, para sua carreira profissional e beira a irresponsabilidade. Vamos para o último? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, 28 a 30. Olha só uma passagem super clara sobre planejamento financeiro. Aqui o autor está dizendo que quando uma pessoa tem algum objetivo, antes dela começar, ela precisa sentar, planejar e calcular para ver se ela vai conseguir começar e terminar, seja lá o que for. Aqui é o exemplo de uma torre, porque imagina só, se alguém vai construir uma torre, todo mundo ali ao redor vai ver. É a mesma coisa que você fala assim: ai, quer saber? Eu vou trocar de carro. Meu vizinho trocou, meu amigo trocou, meu carro está muito velho, eu estou aqui já cheia desse carro, eu vou trocar de carro. É muito fácil você fazer isso. Você vai lá, se precipita e troca. Todo mundo vai ver a sua torre, o seu carrão. Daqui a pouco, fulano, cadê teu carro? Aí vai vir a vergonha de você dizer: pois é, não consegui pagar, o banco levou embora, ou eu tive que vender, estava muito pesado para mim. Ou então, pior, né? Inventar uma outra desculpa para justificar, para não passar vergonha. Então, essa questão do planejamento, ela é muito clara, que todos nós precisamos sentar, planejar e calcular antes de começar. E de repente você pensa assim: não, mas olha só, planejamento financeiro é para quem ganha muito dinheiro, meu salário é pequeno, eu vou planejar o quê? Eu nem tenho o que planejar. Quanto menor a sua renda, mais planejamento você tem que ter. Por quê? Porque é daquele dinheiro pequeno que você vai ter que tirar todo o seu sustento. Então, você vai precisar pensar muito mais até do que aquele que tem dinheiro sobrando. Por quê? Porque aquele que tem dinheiro sobrando, ele até pode errar. Ele até pode, de repente, gastar um dinheiro e falar: puxa vida, eu não podia ter gasto aquele dinheiro. Mas ele tem de onde tirar e vai lá e tapa o buraco. Mas e quem ganha pouco? Se você dá o passo maior do que a perna, você não tem para onde correr.
E aí é pior ainda. Então, de repente, se você é aquela pessoa que não costuma planejar, você não para pensar assim, vem cá, o que eu vou fazer com o meu salário no mês que vem? Deixa eu ver aqui todas as contas que eu tenho para pagar. Eu tenho que pagar isso aqui eu não posso deixar de pagar. Olha, eu já gastei demais, então parei de gastar. Não posso mais gastar. Ao contrário, eu vou ter que fazer alguma atividade de renda extra para ter um dinheiro extra para pagar o que eu já gastei. Beleza. Então, o que eu vou fazer no mês que vem? Eu não vou fazer o que eu fiz no mês passado, que é já gastar sem ter ganho o dinheiro. Primeiro gasto, depois eu ver como é que eu pago. Não, ao contrário. Primeiro eu vou planejar para onde vai o meu dinheiro. Será que eu posso comprar isso? Será que isso daqui não vai prejudicar o meu orçamento? Ou seja, o planejamento financeiro é algo bíblico. Se não fosse importante, pode ter certeza que não estaria registrado. Estaria escrito ou nada, ou estaria lá. Olha, gasta que depois você vê no que vai dar. Não está escrito isso em lugar nenhum. Então, planejamento financeiro para você que se pauta na Bíblia é essencial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser mais vídeos como esse, é só deixar um comentário aqui embaixo, manda aí a sua dúvida, a sua pergunta. De repente você fala, será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso, daquilo? Deixa aqui a tua pergunta que a gente vai pesquisar e trazer a resposta aqui para você. Até mais, eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!